Vamos começar a gravar já, seu Alessandro? Com certeza. Vamos? É um prazer enorme. Então, boa tarde aí. de novo. Eu vou já te dar um outro abraço, mais uma vez. Olha lá, é nóis, É isso aí, nóis. com certeza aí. Pô, quer apresentar teu pai? Aqui é o sítio da família, que é meu pai, o seu Luiz. Seu Luiz, muito prazer. Ah, por isso que falaram o Luiz, que conhecia. Ele É. mesmo. O senhor é mais conhecido do que Luiz. ele? Tá mais tempo aqui, né? Eu tô mais anos já. Tá certo. Nós somos 40 anos aqui. 40. O senhor é de onde? A minha mãe é de Porto Belo, meu pai é de Itapema. Mais zona urbana ou rural? Não, zona de praia ali. Zona de praia. E eles eram originários da pesca. Da pesca, É. isso que eu queria chegar. E aí a gente veio, eu trabalhei sempre na pesca. Uhum. Eu fiquei 40 anos como pescador, depois como dono de indústria. E o final agora foi vir Aí para cá. só veio se aposentar pra cá, então. Viver a vida de aposentado. Realmente eu vim buscar uma qualidade de vida. Isso, tá. E como eu via ele trabalhando com todos esses projetos aí, eu pensei, a qualidade de vida está aqui. Porque realmente a nossa residência é lá em Balneário, na frente da praia. Uhum, Só que a gente quase não vai lá hoje. uhum, Porque a gente adaptou-se mais aqui. uhum. E eu acho que a vida é bem melhor aqui do que lá. Aqui você realmente, você respira. Exato. Então, e você acaba aprendendo. Veja bem, eu tenho aprendido muita coisa com ele, né? Que ele é um grande conhecedor. Mas eu tenho aprendido até com as abelhas. Com as abelhas? É. Essas aqui que estão aqui em cima? São essas abelhas Essas aqui. são, qual é o nome abelha delas? ceferrão. Tá, mas qual é a espécie dela? Essa aqui é a miringuaçu. Miringuaçu. Aí a gente tem uma mandaçaia. Aham. Aqui a gente tem algumas Ah, tem jataías. várias. Tem jataías. Aham. Porque realmente você aprende. O Alessandro é bem expert nessa área de abelha. Mas você aprende o seguinte, que a hora que terminar a abelha, termina a humanidade. Porque não vai haver mais polinização, o mundo realmente vai estar em... Ou seja, nós não vamos ter comida, né? Não. O senhor é o Relações Públicas daqui? Não. Não, eu sou ajudante dele. Não, mas parece um Relações Públicas. Se não era, eu acho que... Não. Hoje ele é, né? Hoje ele é meu engenheiro mecânico. É? Porque Ele aí mexe em tudo? Ele mexe em tudo. Aqui com as máquinas. As máquinas ele consegue manter aqui uma... Ah, é? Porque a gente está muito longe do centro urbano, né? É verdade. Então a maioria dos concertos aí são realizados aqui dentro do sítio mesmo. Aham. Então essa é uma tendência, assim, né? Que Mas que legal, né, que ele tá aqui. Você tem filhos, não? eu tenho um menino com 8 anos, quer dizer, perdão, vai fazer 9. E a gente tem a residência na cidade, assim, né? Porque a gente tem um centro de distribuição de produtos orgânicos, produtos que a gente produz aqui no sítio e de produtores parceiros, né? Aí lá, por questão logística, a gente tem na cidade para ser mais prático fazer as entregas, né? Aham. Então aqui eu tô 3 dias na semana, eu tô aqui e os outros 3 dias trabalhando com o delivery, né? Uhum. Pô, então eu agradeço você como produtor, pequeno produtor, porque eu sei que o tempo seu deve ser contadíssimo, né? De estar cedendo esse tempo aqui para compartilhar a sua experiência, sua prática aqui produzindo nosso alimento de qualidade. E a gente consegue assim, apesar de a gente ser uma equipe pequena, né? Mas a gente consegue se organizar num certo ponto de a gente conseguir fazer essa situação de receber visitas, de fazer acompanhamento. A gente já se programa para isso, né? É, porque você produz, faz pesquisa e recebe visita. E recebo visitas, porque a ideia é a gente manter esse cronograma, porque a gente gosta de receber para repassar, né? Então a gente está tendo Boa. até uma fonte de renda relacionada a isso aqui também, né? Então para nós é interessante, né? Todo esse dinheiro que a gente acaba arrecadando, a gente reinveste aqui no sítio para dar uma perpetuidade aqui, né? Então essa aqui é a ideia, né? Ô, Alessandro, olha, que nem eu falei ontem para ti, assim, é tu que sabe a diversidade de coisas que são feitas aqui, então vou deixar que tu me guie, porque eu tô aqui como um aprendiz também, igual o seu pai, e quero que seja o intermediário para passar para o mundo isso aqui que vocês estão realizando, que a minha intuição diz que é muito interessante. Eu vou fazer a gente vai sentar um pouco aqui antes de a gente partir pro sítio para conhecer, né? Mas vamos gravar já a com conversa. certeza. Isso aí, só que a ideia a gente vai mostrar o panorama. que é o panorama, como é que a gente tá, né? Eu tenho uma apresentaçãozinha ali no computador que ela é fácil de entender, né? E a partir daquilo ali a gente vai dando os conceitos e a gente mostra depois na prática o que a gente está fazendo para fazer isso aí, né? Beleza. Onde é então? Então, É para aqui para dentro? Aqui, Com licença, seu Luiz. Não, muito tudo bem. obrigado. Então, olha, aqui, ó, mais um ganchozinho. Mais um gancho lá. Aqui- Ele quer aparecer. Nós temos um aprendizado muito grande aqui. Nada se destrói, a gente recicla.
Então isso que a propriedade aqui faz, porque antigamente aqui eles colocavam fogo em toda a matéria orgânica. Matéria orgânica. Hoje nós reaproveitamos e fizemos, graças ao Alessandro, está fazendo um trabalho muito bem feito nessa área. Terra viva. Isso aí. Gente, aqui parece um museu, né? Aqui é o seguinte, esse rancho que a gente tem aqui, né? Isso aqui são as memórias da nossa família. Até eu vou passar Pode aqui, porque isso começar aqui é por uma coisa isso, né? importante. Legal. É que assim, ó, quando você tem um sítio, mano, isso aí não sei como é que é pra região de vocês, mas pra nossa, geralmente a pessoa faz uma reforma na casa, aí pega aquela coisinha velha assim, ó, tem um negocinho pra tu levar pro sítio, achando então acha que aqui é depósito. Verdade, né? é verdade. Só que alguns desses utensílios, a gente tem uma questão de histórico familiar, né? Claro, cada um tem uma Então história. ela tem, por exemplo, esse Diga. quadro aqui, ó, ele da Santa A Santa Ceia. Esse quadro era da minha avó, então a minha geração de criança, todos os netos do meu avô, da minha avó, a gente tinha esse quadro aos fundos sempre representando a questão da Deixa família. eu te falar uma coisa. A minha avó tinha exatamente esse quadro na sala de jantar deles. Então, da minha infância também tem essa referência. E a gente tem essa referencial, assim, muito legal, assim, porque a gente preservar as questões. A pessoa que não tem passado, que não conhece o seu passado, ela não tem um presente legal e ela não tem um planejamento pro futuro, né? Fica mais fácil de manipular, ser manipulado. Então, se você conhece as tuas raízes, conhece a tua história, acho que ela é um esteio, né? É um esteio. Por exemplo, essa rede que tá aqui. Essa rede aqui. Isso aqui faz parte da infância da minha mãe. Então é a rede do meu avô que ele pescava, que eles tinham, eles tinham um terreno na beira da praia, a praia aqui chamada Mato de Camboriú, né? Então ele tinha uma casinha lá, um ranchinho, então as férias dele, meu avô foi um dos fundadores do Colégio Agrícola, ele foi o terceiro funcionário do Colégio Agrícola de Camboriú, né? E nas folgas dele, ele pescava, ele gostava de pescar, né? De aproveitar as safra da tainha, de todos os... vocês chamam de safra. Isso, porque é igual como a gente tem a safra da agricultura. Da agricultura, também tinha a safra das pescas, nome, né? Porque, e a gente tem, até hoje a cultura açoriana mantém isso aqui na nossa região. A gente chama de saragaço. Saragaço. Que é a pesca da tainha, né? Então ela permanece aqui, ela prevalece aqui ainda dentro da nossa cultura aqui. Então a safra da tainha é chamada de saragaço. Aquele cerco, então o saragaço, aquele barulho, aquela movimentação, né? É um saragaço. Então aquilo ali eles consideram. Que legal. E aqui no caso, meu avô, ele praticava uma pesca, ele pescava com barco de vela, né? Então ele tinha uma rede de arrasto. Então essa aqui era a redezinha que ele usava para pegar os peixinhos dele lá. Barco de vela. Isso. Hoje não tem mais, eu não quase vejo. Não, isso é uma O motor ganhou de tudo. O motor acaba ganhando, assim, né? E tu perde um pouco. Tu tens a Perde questão muito. da melhoria, assim, da eficiência, mas tu perde essa base. Assim, perde um conhecimento que era de navegação. Agora, quando o motor quebra, tu tem que recorrer pro celular ou pro rádio para chamar ajuda, né? Com certeza. Não tem uma vela? E aí eles tinham conhecimento de se guiar por estrela, tudo era muito legal, Pois assim, esse negócio. Assim. Eu, infelizmente, eu não peguei essa fase com o meu avô. Mas os meus tios, minhas tias pegaram isso aí. Eu não consegui ter esse prazer, mas depois eu consegui pegar uma outra fase dele que foi muito legal. Assim, do também, avô? Né? Do meu avô. Então eu consegui curtir ele de uma outra forma, né? Então aqui era a bandeira, ele era torcedor do Botafogo, né? Então era aqui a bandeira. Botafogo do Rio de Janeiro. Isso. Que ele por que se tornou um torcedor de clube? É que ele fez o exército no Rio de Janeiro. Ah, tá. Aí então tinha uma ligação. Então acabou tendo uma ligação, né? E eu, pra contrariar, acabei virando flamenguista, né? Ah, tá. Porque a gente gostava de ficar assim, brincando. Mas vai ter motivo pra discutir. Só que eu não sou muito fã, não sou muito assim, adepto a futebol, assim, eu gosto mais de corrida de carro, né? Você pergunta pra mim que time que você torce, eu gosto da Ferrari. Tá bom. Então acontece assim, aqui era o rádio dele, né? Gente, então, tem muita coisa. Tem bastante coisa. Olha, esse é rádio do vô, pai da sua mãe? Isso, era do meu avô. Esse rádio era, na verdade, era da minha avó, assim, né? Ondas curtas, né? Ondas curtas. Era o que tinha antigamente, né? Aí aqui a gente também tem aquele rádio lá da ponta, lá mais cinza aqui. Ó. Aquilo é um rádio? Isso, era um rádio, só que esse daqui era da época do meu avô, quando ele estava no exército. Então olha. Ele tem a coisa... Aqui é a máquina de escrever, que era da minha mãe, né? Os fax, os telefones. telefones. Então esse aqui, meu avô, esse aqui ele era um telefone sem fio.
Ah, Era um telefone sem fio, né? Então, que dava pra... então ele conseguia, como ele tinha um terreninho grande ali no centro de Camboriú, então ele conseguia fazer as ligações para poder levar para a família falar com ele, né? Isso aqui, quem não, as gerações mais novas não sabem que é uma calculadora eletrônica, né? E com até o rolinho para imprimir ali. Essa daí, essa calculadora Isso é financeira. bem moderna. Aqui era o primeiro telefone que meus pais compraram, porque antigamente você comprava a linha, tu era dono da linha, né? Então aqui era o telefone 3366-1670. Tu tem boa memória, hein, rapaz? Tocava aqui, né? Aqui foi a rádio do primeiro barco de pesca do meu pai. Ah, olha. Então eles no caso que depois modernizou, então são rádios muito mais modernos, mais seguros, né? Esse aqui era o meu primeiro videogame que eu tinha. Ah, é aqueles negócios... Atari, né? Atari. Atari, então foi o primeiro videogame, né? Essa aqui é uma relíquia legal, isso aqui. Que isso, cara? A minha mãe quando ela se formou no magistério, ela foi dar aula, né? Então ela foi convidada para dar aula em Balneário Camboriú, na rede municipal, no Colégio Guislândia. Não é mimeógrafo isso? Isso aqui não, isso aqui é uma vitrolinha. Ah, uma vitrola! Porque acontece, então ela ensinava os alunos a cantar himno nacional, a contar historinha, tudo no disquinho. Então ela levava isso aqui para aula dela, né? Isso aqui é uma balança que o meu avô utilizava na época do colégio agrícola. E só quer dar uma pausada? Não, deixa, ele vai parar. Então, essa aqui ela é uma balança que era uma balança de contrapeso, né? Então ela tem os pesos, né? Que você coloca aqui para tu saber a coisa. Você coloca ela de um lado e para poder... Agora você adaptou, porque isso aqui devia ser de metal, né? Com certeza era de metal, Já né? foi embora para algum lugar lá. Pronto. As pomboca. Isso, a pomboca, isso aqui também era... Na verdade, isso aqui ela já veio mais recente, né? Isso aqui o pessoal até faz para casamento, para coisa. Então eles botam um pouquinho de azeite aqui para fazer casamento. Né? Então a gente tem algumas panelas dessa aqui era da época da minha avó também. Barro, né? E aqui também tem uma outra relíquia que é muito legal. Essa aqui era da máquina da costura da minha avó. Devia ser da avó, né? Aí os outros foi a questão de... Sim, tem ferro de passar roupa. Ferro de passar, algumas panelas que eram delas, né? Ali a gente também tem o ferro de passar daqueles antigos. O nó de pinho. Isso, o nó de pinho que a gente ganhou de um colega. Vocês tinham o uso para esse nó de pinho, a não ser queimar? Esse praticamente o que a gente entende é que ele tem uma energia muito concentrada. Isso, né? Então ele rende, né? Ele rende mais num fogão a lenha, numa coisa, então ele rende mais, né? Então ele tem... Aqui foi esse aqui é um quadro que o sogro da minha irmã, ele é marítimo, então ele viajava pelo mundo de navio, com navio de petróleo, de carga, de petróleo, né? E esse aqui, no caso, ele teve na Nova Zelândia e ele deu esse quadrinho para nós de presente, para a família. Souvenir. Isso. Esse timão. Esse timão aqui, ele também é que modernizou. Não é o Corinthians. Não, mas é o símbolo deles, né? Mas esse aqui era também de um barco de pesca da família, depois modernizou, passou para um outro sistema, né? Então aí, no caso, aí o modelo antigo veio para cá, né? Mas esse barco era grande, porque olha o tamanho. Não, seus barcos eram tudo... Era grande. Um barco de pesca grande. Devia ter uns 25 metros. Até alguns até mais, assim. Que isso aí depois eles foram evoluindo, que é ele e os sócios do meu pai, né? Aqui, então, esse aqui é um pouco da nossa família. Mas isso aqui é o que é um balcão de loja? É um balcão que era de um restaurante que acabou quebrando, que era o restaurante Blumenau, né? E aí meu pai, o sócio dele, era os amigos do dono lá, e é o cara que ele precisava desfazer do material, então a gente comprou algumas utensílios. Coisa. Né? A gente também tem uma coisa que era da minha avó aqui, deixa eu ver se tá aqui. Onde tá que eu vi? Aqui, achei. Que é isso? Isso aqui era uma enceradeira antiga. Ah, Essa aqui era da minha avó. Essa aqui, quando meu avô faleceu, né? A gente foi revirar a casa deles lá, né? E acabei me lembrando disso aqui. Isso aqui também faz parte da minha infância. O que botava aqui? Tinha um feltro, né? Um feltro aí, no caso, para poder... Porque a casa deles era só ali de madeira. Então ele tem esse... E vamos explicar, colocava o cabo aqui e a pessoa trabalhava aqui de cima. E aí trabalhava, só que isso aqui a minha avó tinha uns braços fortes, mas depois que a gente vê porque que era tudo manual, né? Todo mundo tinha que ser forte, tinha mais saúde naquele tempo, né? Aqui era a tarrafa do meu avô, também de pesca, né? Ali aqueles samburás ali são foi um tio meu que fez, ele de Taquaras, ele ainda sabe fazer. Ele sabe fazer samburás. Então, tô vendo que tem uns que são de plástico, esses balaios, né? Acho que são um pouco mais novos, mais recentes. Né?
E aquelas duas madeirinhas que estão do lado dos balaios ali, elas pertencem a essa rede que está aqui em cima. Porque o que ela faz quando ele puxava a rede, aquilo ali ele como servia como se fosse um guia para água, para ela poder abrir a boca da rede para os peixes. Entendi, olha que interessante. Então era Ficava numa boia, isso não? Isso, não, ele ficava na boia, só que, só que ela afundava um pouquinho, aí quando o barco, à medida que o veleirinho do meu avô andava, e ele abria a boca para fazer, que era uma pesca chamada pesca de arrasto. De arrasto. Aí foi uma o pesca camarão também é de arrasto? Isso, o camarão é de como arrasto. Camarão. Na verdade, o meu avô pegava camarão. Camarão. Coisa, né? Tá. Peixe, arraia, alguns peixes que vivem mais no fundo, lagosta, caiu alguma coisa então também, tem que ser de arrasto. Isso, aí arrastava no chão, porque aí a rede ela tem uma chumbadinha, né? Sim. Então essa chumbadinha ela mantinha ela mantém no lá fundo, embaixo. Pra poder montar. Aí, que legal. Nossa, legal, cara, assim. que viagem. Só nesse comecinho de vídeo aqui já viajamos muito. A gente tem assim... Algo mais que você queira mostrar? Tem umas coisinhas que a gente ia fazer, que foi da época que eu estudei no Rio Grande do Sul, né? Então ele é feito de chifre pra pegar erva mate, né? Ah, isso é pra pegar erva mate? Erva mate feito então é um utensílio mesmo. Eu pensei que era um enfeite. Aí aqui era pra botar ervinha também, ele também tem esse sisteminha de cabaça também. Né? Então isso aqui eu estudei no Rio Grande do Sul, fiz faculdade lá e algumas coisas eu comprei lá. Aprendi a tomar chimarrão lá. Tá, e cadê o chimarrão então? Não, hoje eu não toma mais. Eu não tô tomando muito, mas eu acabo tomando mais no inverno, porque é um hábito. Que é mais, no verão a gente acaba não tomando muito, né? Então eu acabei comprando algumas coisas lá da época lá. Isso aqui era do meu tio, ele faleceu infelizmente de câncer, né? E ele fazia as festinhas dele lá, uma bandinha de pagode, aí a gente acabou trazendo pra cá também pra preservar, pra gente ter aqui no... Bacana. Essa aqui é um pouco da nossa família, história, né? Legal, acho que deu um quadro bacana. Vamos então fazer aquela apresentação que tu tinha proposto? Vamos. Outra que é minha mãe. Oi, boa tarde. Essa é a filha do pescador. A filha do pescador. A filha mais velha do pescador. Muito prazer. Como é o nome da senhora? Erotides. Erotides? Ah, que bom. Professora. Professora? Há muitos anos em Balneário. Eu já gostei do seu sorriso, dona Erotides. Então, mas eu acho que hoje que eu caí. Não, mas o sorriso vem de dentro. Eu nem olhei. Mas o seu também é bastante simpático. Obrigado. Eu gostaria que tu contasse um pouco da nossa história com o vô lá do Colégio Agrícola, né? Que eu acho que é legal, assim, para mostrar, assim, como é que a gente tudo surgiu, começou. assim, né? Na verdade, assim, eu nasci aqui em Camboriú quando era a praia de Camboriú, né? E nasci aqui quando não era emancipado ainda. Era uma coisa só, né? Era a praia de Camboriú. Né? E aí o meu pai serviu exército no Rio de Janeiro, e ele então veio morar em Camboriú e conseguiu um emprego como motorista de caminhão, porque ele tirou carteira no Rio de Janeiro na época, para tudo. E ele então foi empregado na prefeitura, na época do seu Francisco Barreto, que foi prefeito da época, e deu emprego para ele. Ele não ficou por muito tempo, logo foi para o Colégio Agrícola, quando fundaram o Colégio Agrícola, começou o Colégio Agrícola em Camboriú, né? E ele foi trabalhar, foi um dos primeiros funcionários lá, junto com... A senhora já tinha nascido nesse tempo? Eu já tinha nascido, mas eu fui para lá com 4 anos de idade. Ah, tá. 4 anos de idade eu fui para o Colégio Agrícola, né? Eu sou filha mais velha. E aí teve alguns nasceram fora e outros lá dentro do colégio, né? E a gente foi criada dentro do Colégio Agrícola, junto com aqueles alunos fazendo o curso técnico agrícola. Então a senhora aprendeu muito? Aprendi muito, sim, porque eu aprendi a bater máquina no escritório lá quando criança. Não era aquela máquina que ele mostrou? Era aquele tipo ali. Era aquele tipo? Era aquele tipo, não era máquina, era máquina Hamilton, aquelas máquinas ticona mesmo, né, que chegava a doer os dedos até. E aí eu aprendi com todos os dedos e aprendi com criança. A escriturária que vive até hoje, ela me ensinou a bater com todos os dedos. Na época a gente tinha essa coisa de criança, né? Então, ali eu também passei no concurso da Caresc, que hoje é Pagre, como auxiliar de escritório, e fui trabalhar ali com 16 anos de idade. O escritório fechou porque o prefeito não quis mais o convênio, que era caro na época, né? Pagar aluguel, essas coisas, que ele veio para Camboriú. E aí eu fui demitida porque fechou o escritório. Aí fui para o Colégio Agrícola, convidada para fazer a apostila de alunos. E prova de professor, que naquele tempo era tudo xerógrafo. Era aquele cheiro de álcool. Aquele de álcool, aqueles de tinta. De né? tinta, isso. Tem aquelas matrizes. E eu, então, fazia aquilo para eles. Mas eu estava fazendo o curso magistério, que eu queria ser professora. Terminei o curso magistério
e, na verdade, eu fui para Balneário, porque o professor José Alberto Schellenberg, que ele era professor de português do Colégio Agrícola, e disse para mim que iria arrumar uma vaga se o prefeito da época ganhasse a eleição. Ele ia me dar uma vaga de professor em Balneário. E realmente ganhou, o que era o prefeito Meirinho, Gilberto Américo Meirinho, na época, né? Em 73. Aí entrei na escola da Vila Real, né? Ali a escola Armando César Guislandi. Já para dar aula? Para dar aula, fui dar aula na 4ª série e umas aulinhas de ginásio, que estava começando. Aí comprei aquela vitrolinha verde que está lá. Sim, que ele já mostrou. Porque, na época, não tinha carteira escola ainda. Não. Inauguraram a escola em 72, finalzinho de 72, mas não botaram mobiliário. Então, a gente dava aula no chão. As crianças sentavam no chão? Tudo no chão, escrevendo, limpinho, mas estava tudo no chão. E uma mesinha bem pequenininha para fazer as matrículas que elas atendiam na secretaria, né? A senhora se machucou? Machuquei. Então, na verdade, eu tenho que monitorar aqui, furou. Então, eu comecei a dar aula ali com eles, então comprei aquela vitrolinha lá em Itajaí para tocar hino nacional, disquinhos de historinhas infantis, né, que tinha na época, né? Sim. O jeito que dava. A senhora lembra que data foi isso? 73. 73. Tá. No ano de 73, quando iniciou a escola, eu iniciei junto, né? Que já faz 51 anos agora, né? 51 anos que eu estou lá. Ainda me considero até. Eu ia perguntar se a senhora estava nativa ainda. A gente não perdeu ainda aquele vínculo. A senhora, né, se considera professora ainda. Eu fui 16 anos professora lá, mas fui 11 diretora da escola. Também, na mesma escola. E saí dali para implantar a Univale em Balneário, convidada para implantar a Univale de Balneário, em 90. Então, ali, eu aprendi muito com aquela escola. Depois fui trabalhar na secretaria, porque batia a máquina e fazia os ofícios no colégio agrícola para a diretora assinar, que era tudo à mão que elas faziam. Né? E eu, então, eu datilografo tudo, sabia fazer todas essas coisas. E aí, até que um dia a diretora tirou da aula na 4ª série, para mim ser secretária da escola, porque era boa na máquina. Na máquina. Aí fui trabalhando secretaria, aquelas coisas todas, catequese, a gente dava catequese também, porque a senhora tinha que passou ajudar por o padre. A gente fez muita coisa na escola. E, na verdade, eu fiz muito como diretora, porque o bairro era carente, muito pobre, matagal, só pescadores, que moravam à beira daquele rio, né? Uma canoinha para atravessar para o lado do barranco, que hoje é aquela ponte. E depois foi feita uma ponte penso que a gente pediu uma ponte penso pelo menos para ser melhor do que aquela canoa, né? E aí foi posto de saúde, creche, na verdade pré-escola a gente fundou, né? Que até o prefeito hoje de Balneário foi aluno dessa pré-escola, o Fabrício. Ele entrou pequenininho ali também, né? E, na verdade, a gente fez muito, e um deputado um dia me chamou de vereadora sem pasta, porque eu criei também o 2º grau, magistério e contabilidade, a gente transformou a escola em colégio, e ia direto para a Assembleia. E aí o deputado Júlio César, que era de Itajaí, ele era do MEC, ele era tudo, para passar rápido os processos. Aí ele dizia, ela vinha a diretora sem pasta, a vereadora sem pasta de Balneário Camboriú. Eu só adorei o título, né? E aí a gente fazia muito mesmo, merenda, fazia festa para comprar merenda escolar, não tinha material como porque o balneário não era o que é hoje, na época era engatinhando ainda, né? Nesses anos 70, né? Então a gente fazia muita coisa na escola para comprar livros, materiais, bandeiras e, enfim, merenda escolar mesmo, para fazer uma coisa decente para as crianças, né? E muitas crianças que eram assim, que nasceram com problemas mentais, que não podiam frequentar a escola, a gente fundou a PAI. Há 40 anos a gente fundou a PAI em Balneário. Né? Então, eu também fui secretária dessa PAI, fazendo as atas de fundação e até um período. Né? Então, a gente fundou para botar aquelas crianças que viviam lá na escola, não tinha como frequentar, mas dava pena, então a gente colocou a PAI. Então, muita coisa foi feita e depois fui para a Univale, convidada mesmo pela Prefeitura do Balneário, no projeto de implantação dela. Então, a gente funcionou numa escola e depois foi a construção. Então, fiquei ali até 2007. Então, eu entrei em 73 até 2007.
Então, trabalhei um período na escola e um período lá, né? E também fiz muito, porque eu trabalhava na extensão, né, da escola, da Univale, fazendo cursos para a comunidade, na hotelaria, tudo. Minha professora que dava aula dentro dos restaurantes, hotéis e tudo que era na área de turismo, porque o curso começou com costurismo e hotelaria. Então, a gente dava curso para trocar por passagem aérea de professores, que não tinha gente formada na época, e hospedagem, alimentação, e a Univale só pagava as horas do professor. E assim foi. Fiz muitos cursos, de 90 até o 2007 que eu saí. A gente participou de vários eventos juntos, até a saída do Sherman, na primeira viagem dele, a gente fez almoço. Várias coisas foram feitas também, de muita importância e relevância, né? Então, tem a monografia com tudo isso. Legal. E esse seu filho, assim, como que a senhora viu a trajetória dele? Aí, meu filho foi assim, ó, eu, na verdade, como a escola estressava realmente, né? Comprei um sítio em 84 aqui, né? Não queria casa de praia, porque a gente teve casa de praia, mas não foi uma coisa para quem vive na praia, de já repente... estava. E ainda comprar mais uma, enchia de gente, areado. Não, eu quero um sítio difícil também, né? Documentado. Mas a gente encontrou esse, e pequenininho, na época, né? Que dava conta da gente vir. E vinha com ele para cá. Então, ele vinha, ele tomou um gosto realmente pelo sítio, né? A minha filha que estava cuidando da casa, e ele vinha para cá comigo e brincava com as crianças, tudo aqui, via tirar leite, era da vaquinha da senhora ali, morava um ex-expedicionário aqui do lado, um vizinho maravilhoso, né? Que depois a gente acabou comprando as terras dele, né? Que foram tudo embora. E isso foi uma alegria para mim, porque a gente começou a plantar coisa de vaso, isso tudo era coisa de vaso da casa. As árvores cresceram ao longo desses anos, plantamos, reflorestamos, deixando crescer tudo, bananal, tudo isso aqui, para reflorestar, porque era tudo, era roçado, roça. Sim, era pasto. Bastante, não era assim como está, que a gente via as pedras, via tudo ali. E essa coisa da consciência de que precisava regenerar o local, aí, da onde assim, que veio isso? Pois é, o local, porque a gente foi perguntando, como o Luiz também queria. Nós optamos pelo sítio, que tem que ser os dois gostarem. Mas vocês podiam querer criar gado e deixar do jeito que estava. Aí ele foi para a faculdade, fez na Univale o primeiro grau, e no segundo grau ele foi para o colégio agrícola. Entrou do colégio agrícola. A alegria do meu pai, a minha alegria de entrar numa escola que a gente tanto lutou, né? E depois disse, mãe, quer fazer veterinário. E agora? Só tinha na UDESC. Fomos embora, achamos lá em Bagé, ele foi lá, estudou lá. Aí começou com a ideia, o Luiz tinha cavalo. Pai, tira esse cavalo daqui, porque o pai quase não está aqui para adestrar, para domar. Pode acidentar, é melhor vaca de leite. Tá. Alimento de primeira necessidade, ele falava. Tá? Cavalo é luxo, né? Pois é. Aí compramos a vaquinha de leite, criava aqui, o menino cuidava, e ele com o sonho da vaca de leite, tanto que ele se especializou bastante em gado leiteiro. Muito, mas só que aqui não é uma região de tanto gado assim, né? Como outras fazendas, não tem. Tem o gadinho, o pessoal tem, mas não é uma coisa constante. A gente teve o nosso, 40 vacas holandesas, que não é todo pouco. Aquele galpão foi. Tirava leite, até vendia para chocolate. Ordenha mecânica, devia ser. Ordenha mecânica, sim, tudo mecanizado. E aí a gente lutou, mas só que assim, a gente não estava junto, que o gado tem que estar junto, né? E um gado também que precisava de muito cuidado, uma região quente, né? Holandês, mas tudo bem, durou. Aí começou a história de grama orgânica, que fazia aquela terra, mas para que tu está usando tua grama? Isso aí, se é para o pessoal da IPAG, se é para orgânico, não sei mais o quê. Pronto, a gente começou com orgânico. Então, nunca se desistimos das coisas. Mas foi meio por acaso, me tudo pareceu. Foi acontecendo. Foi acontecendo, isso. E vocês reconheceram o caminho. E a gente foi indo atrás também procurando, né? Embora eu trabalhando na escola, em Univale, e o Luiz também trabalhando na pesca, mas a gente sempre incentivou, a gente nunca deixou, a gente procurava estar junto, e estamos juntos até hoje. Que legal. E tem mais filhos? Aposentado. Tem mais filhos? Tenho. Não? Aí tem uma filha, que é 2 anos menos que ele, a Emiliana, e ela é professora da Univale.
Tá. Daí ela é mestra formada em Relações Públicas. Tá, mas essa não veio pra Terra, então. Não, ela veio pouco porque ela ficava em casa arrumando a casa para mim. Ah. Vinha, ela até... Não, mas hoje não. não. Hoje ela vem pouco, claro, até porque em função da atividade dela, né? Também, né? Ela na Univale tem bastante coisa para fazer, ela está tendo um respaldo bom também, né? De trabalho, ela é muito ativa também. Me acompanhou muito, sim, em escola, direto, que a gente carregava os filhos para tudo, né? Tinha essa facilidade. E ela também, e o Alessandro também. Então, ele casado com a nutricionista, né, a Carla, e ela é casada com um rapaz que é marinheiro e anda nesses navios da Petrobras para tudo. Já é filho de marinheiro, então, gente né, de embarcação, navegação, e optou para isso. Então, assim, e cada um tem um filho, esse tem um filho de 8 anos, o João Lucas, e ela tem um filho, o Henrique, que eu criei ele de 10 anos, que também ele está na Univale, hoje tem 15 anos. E vocês moram aqui, não? Não, a gente tem apartamento balneário. Como é apartamento, eu comprei para poder, já há quase 30 anos a gente tem esse apartamento, fechar e vir para o sítio. Não tem o perigo de ter casa, essas coisas. Eu tinha casa e acabei vendendo porque não tinha uma segurança. E assim eu fecho, nem tá lá. Tá lá. Né? E vem para cá. E o que a senhora faz aqui, a senhora e o seu Luiz? Na verdade, assim, a gente ajuda em tudo, claro. A plantar, regar, dar ideias. A gente nunca deixou de não fazer nada, porque eu sempre fiz, né, as coisas pelo sítio, né? E o Luiz também, o Luiz é nas máquinas, ele conserta, ele E a senhora é de qual seção? Da comida? A comida, faço a comida, sim, comida. Direto. Adoro cozinhar, e não gosto de comer, mas eu adoro cozinhar. Ah, não gosta de comer? Não, a comida que eu faço não, se eu puder comer de Comer alguém... dos outros. Ah, entendi agora. É bem escolhidinho, porque a gente faz, mas faz com gosto, não é? Ela não sabe o que está perdendo. Não sabe o que está perdendo. Exatamente. Então, assim, eu gosto de cozinhar, porque a gente veio da época que não tinha restaurante para estar comprando. Tinha que hoje fazer em casa, Fazia em casa. Ou não comia. Botava na geladeira, e tinha que fazer. Tinha os filhos todos empregada, né? Que foram criados, porque empregada na época também não tinha as creches, né? E a gente foi se virando, estudando à noite, lavando roupa, fazendo as coisas. O serviço doméstico a gente fazia, né? Como mulher também. E a gente aprendeu na vida isso, né? A se virar. E hoje me viro para tudo também. Então a senhora não pensa em se aposentar? Não aposentei ainda, porque na cabeça da gente, eu já aposentei, sim. Aposentou no papel e... No papel, mas hoje eu participo de 5 comissões. 4 na Univale e a história de Balneário Camboriú. Então, como historiadora, resgatando a história de Balneário, porque assim, muita gente entrou e saiu da prefeitura e a ideia é destruir o que tinha de foto para não mostrar para o outro que entrou. Né? Aí muita gente tem fotos, então a gente identifica fotos. Vão atrás desse material. Para resgatar todo esse material e contar a história para não dizer que cidade que não tem ninguém, que é terra de ninguém. Não tem, tem a gente. Tem história. Nossos familiares são todos daqui, nativos daqui. E se as pessoas quiserem conhecer essa história, tem na internet? Tem, porque eles têm a Fundação Cultural e tem as fotos já todas lá. Então é a Fundação Cultural de Balneário Camboriú. De Balneário Camboriú. Funciona junto com a biblioteca. Tá bom. Então vão reunir vários historiadores e a gente formou o Café com História. Então vai lá, bota uma foto, tem as pessoas que viveram ali, a gente levou algumas fotos antigas também, né? E a gente forma esse grupinho, junto com eles lá. Tem pessoas boas que são de Balneário e conhecem muita história passada. Que legal. Né? Assim, se eu morasse aqui perto, eu ia querer participar desse café. Não, eu ia adorar mesmo. Não, mas pode participar. Mas quando tiver reunião, eu aviso. Tá bom. Porque pode participar das reuniões nossas também, tá? Qualquer pessoa pode participar. Entendi. É aberto também. Que bom, que bom. E as bolsas do ProUni de Balneário Camboriú, que eu participo também, né? Como sociedade civil, né? E lá em Itajaí também a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, que vem esses avaliadores do MEC para avaliar os cursos que já existem, os cursos vão começar. Então, eu já estou há 17 anos nessa comissão. E também do Fundo Patrimonial, amigos da Univale, que a gente foi fundado esse fundo para poder resgatar dinheiro para pagar bolsas de estudo, como são essas faculdades de Harvard, a USP, né? Que tem, existe isso, que ajuda para ajudar alunos que também. queiram estudar, né? Claro, é difícil, porque no Brasil não tem muito esse conceito, né, de
Às vezes um aluno que é bem sucedido, que saiu da Univale, às vezes ele não tem como, tem que ir atrás, correr atrás para eles ajudarem e formar isso para ter dinheiro, esse fundo, para ajudar alunos carentes. Né? Tá certo. Então é um negócio muito interessante. Então, a gente participa do conselho e também dessa fundação, né? Que também faço parte. Então eu gosto disso, claro, né? A gente ainda está lúcida para poder ajudar ainda e construir as coisas. E é muito online também, as reuniões, não é uma coisa constante. A senhora tá gosta saindo. da internet, então? Até gosto. Não sou muito prática nessas coisas, porque os filhos é que dominam muito mais do que a gente que era na máquina de escrever. Mas eu me viro, sim. Eu acho que hoje em dia a gente tem que aprender a usar. Tem que aprender igual. Porque você vai ficar por tem fora. Tem que aprender, exatamente. Né? Tá. E agora vai ter um documentário. Eu tenho um livro, sim, que a Prefeitura editou, os melhores funcionários que tinha da Prefeitura. Estou nesse livro, né? Até vou lhe passar um livro desse para você. E tenho essa história, várias histórias, né? Que eles mencionaram o meu nome, o Bola Teixeira sempre está citando alguma coisa, né? O Isaac Borba também. E então a gente sai, de vez em quando, na mídia, nos livros, certo. Né? Ex-alunos também. Agora foi editado o Gil, sobre O Céu Não Tem Limite, um livro que ele editou, que era aluninho da escola. E o sargento, que é o Jailson, ele está aposentado, né? E ele escreveu um livro da história da vida dele, mas botou meu nome, porque era uma história de amor na sala de aula de adolescente, junto com outras pessoas que contaram sua história, que eram também bombeiros, policiais, do mundo, né? E ele fez uma sinopse desse livro, e está ali, ele me deu, todos os dois autografados, os Legal. dois. A gente tem o privilégio de ter esses alunos que um dia... É bom, né? Saiu. Quando uma encontra na gratificação com o rua. professor. Eu já sei E disso. o professor eterniza a gente, a profissão, né, também. E agora vai sair um documentário também da Denise Serafini. Ela é pelo Projeto Rouanet, ela é jornalista da Univale, da TV Univale, e convidou para fazer parte dos 60 anos da Univale no documentário. Aí eu fui lá na escolinha com ela e vai sair no telão, eu acho. É um evento bem grande, junto com outras pessoas contando a história do balneário e de onde eu trabalhei também, né? Legal. Então, de vez em quando a gente está convidando para alguma coisa, né? Agora eu vou pedir licença para a senhora, Sim. para o seu filho apresentar esse local e dizer o que temos aqui para mostrar para o mundo. O Alessandro criou o gosto realmente pelo sítio, né? Tanto que a gente acabou trazendo mais terra junto para melhorar também as condições do sítio. Ele é um pesquisador nato, estudioso, ele sempre gostou disso, lê muito e optou bastante por... como é que eu vou plantar orgânico? E com aquela terra que está aqui não dá. Tem que a terra ter nutrientes, ter vários componentes para poder aquela planta vir. E ele foi pesquisando isso. Tanto que hoje ele realmente tem dado assim, muitas palestras, o pessoal da IPAGRE vem bastante aqui, porque é dele isso. Sim. Né? Ele fez para ele. Tanto dele, que agora, mas eu já vi de onde ele herdou, mas ele acabou agora dando palestra para tudo, curso para tudo, que todo mundo está exigindo isso hoje em dia, né? Essa parte de meio ambiente, pequenos espaços, plantar em apartamento, enfim, ele está se virando porque há um convite. E a Univale também, o reitor é formado em farmácia, e ele também é pesquisador, é um grande cientista no mundo e na América Latina toda. Então, ele também tem pesquisas que a gente vai plantar para a Univale, para poder, futuro, né, ter remédio para essas pessoas. Né? E o que eu achei bonito é que tanto a senhora como o seu esposo estão bem inteirados desse trabalho e envolvidos no trabalho do seu filho. Porque eu acho que é uma coisa do bem e a gente não tem como ter uma terra. Tá, mas a senhora sabe os nomes, o seu marido também, sabe o que está a sendo maioria... feito. Sim, não é claro. que... A gente conhece alguma coisa também. Às vezes esqueço algum nome, mas na verdade a gente sabe e a gente quer ajudar a universidade porque é um bem, né? Uma pesquisa, imagina, é coisa de futuro realmente, né? Talvez a gente não vai ver o resultado muito, mas está aqui, né? Vamos e ele fazer. Também, ele é um querido realmente, uma pessoa, já trouxe várias pessoas aqui,
Foi para a Coreia do Sul, já mandou. O pessoal da Coreia já estiveram aqui. Ah, é? Foi. Oh. Da Coreia do Sul, uma professora. Coreia do Sul eles são bem e determinados. E ela se ligou muito na gente aqui, de me abraçar e adorou. E aí ele tirou foto de lá, agora que ele foi. E ela também, junto, mandou abraço para todo mundo. É uma coisa assim de parceria, mesmo de amizade, né, que a gente faz. É uma família que se forma, não é? Forma uma família realmente. O mesmo, né? só que diferente da maioria das famílias, né, as famílias acabam se formando por laços. E muitas famílias que são nossos amigos são pessoas que estão da mesma trajetória, que se formam por questão de um norte, de um caminho, né? Sim, mesmo propósito de vida isso, e tal, porque né? nem sempre o teu parente vai ser mas no caso a gente acaba tendo outras famílias, eu assim, sempre né? digo que faz a vida profissional da gente, são os amigos, as pessoas, porque eles vão valorizando e dando as oportunidades para a gente, né? Não precisou a gente correr atrás, a notícia é para aquilo ali, não sei o quê, então, que a gente se torna prestativo e fazendo o melhor que a gente pode, que na escola eu falava, a escola era pobre, muito mesmo, né? E, na verdade, eu dizia para eles assim, nós não precisamos ser os maiores, mas podemos ser os melhores, né? Legal. Porque tinha escolas mais abastecidas e olhava para aquelas crianças, então, maravilha, e cresceram bem, tá? O bairro está maravilhoso, Deu bons pessoas frutos. boas, né? Com certeza. A gente tem orgulho disso, sabe? Até o prefeito de Balneário Camboriú foi aluno dela. Pois é, estava falando. Mas assim, ó, então, prefeito, vereadores, tem outros cargos, né? Gente que mora pelo mundo também, que de vez em quando eles conversam comigo também, é Japão, Estados Unidos, é tudo, ex-aluninho também, né? Que tem saudade daquela época, que marca muito a infância das crianças e adolescentes. Sim, os professores. Marca muito para a nossa vida também, né? Então, eu gosto disso, gosto de ser professora, eu me identifico bem com isso, que é uma coisa que a gente gostava, na minha família também. 5 mulheres, 4 professoras e uma enfermeira. Né? Você cuida, A sempre gente cuidando, optou para né? isso, que o meu pai pedia muito para a gente ser professora. Ah, é? Estudasse para isso, a faculdade ficava por conta, mas até o 2º grau ele ajudava. É. E ele falava que a gente pode ajudar os maridos, não sei o quê. Ele era muito para frente, meu pai. Né? Ensinou a dirigir, criança. Que legal. Até Ensinou isso, as mulheres. As mulheres. Eu fui Olha uma só. das poucas mulheres que dirigia aqui. É que ele já percebia que ela já poderia ter uma independência, né? Sim. Que na verdade não é uma independência, ele sentia, ele não... Autonomia, né? Autonomia, mas para colaborar em casa, por exemplo, assim, que ele achava, ele tá, já sentia, claro, ele sentia entendi. essa necessidade, assim, ó, E a gente de ela estar, crescer junto com os maridos, não, Sem dúvida, não foi ficar... inteligente dele. É. Isso, para poder ajudar, então ele teve essa olha, visão, assim. Ele era, porque ele veio do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro na época era os Estados Unidos. Hoje. Peraí, então o seu pai... Meu pai serviu no Rio de Janeiro ele depois da guerra. serviu. Ele é natural daqui. Ele é natural daqui? Não, ele é natural. Aliás, por que ele foi Manezinho servir, aqui né? do estaleirinho. Então, que mas era por que ele Mato foi Grosso. servir no Rio? Porque na época tinha que servir exército. Tá, mas não podia servir aqui? Não, eram transferidos, os daqui para lá, os de lá vinham para cá. Um intercâmbio. Os exércitos, era assim. Não faziam perto Mas não é faziam no interessante. lugar que morava. Mas é bom isso. Aí foi depois da guerra, em seguida, Uhum. que ele teve 2 primos que foram para a guerra, né? Que tinha mais idade que ele. E ele foi 2 anos depois da guerra Uhum. para o Rio de Janeiro. Lá ele ficou 2 anos. E fez curso para cabo, tudo, mas ele não aguentou, que veio embora para cá. Veio para cá. Veio embora. Mas ele participava de tudo, a gente tem muitas fotos dele no Exército, né? Legal. E ele também ensinava a nadar, pescar, mergulhar, tudo ele ensinava para se defender na vida. Só que a gente só foi entender depois, né? Essa disciplina de Tá homem, certo. de pai, né? Essa coisa assim. Mas ele e o Alessandro, foi a alegria da vida dele formar um neto no colégio agrícola. Ele foi formatura, que faz pouco tempo meu pai faleceu, né? E ele, então, nossa, foi a alegria dele ter esse neto formado, né? Dentro do colégio agrícola, e também ser veterinário, né? Que é uma faculdade importante, difícil. Foram 11 anos lá em Bagé. 11 anos? Nos últimos... não, cara, eu fiquei 6 anos. Não. 5 anos. 5, né? 5 anos, né? Isso, 5 anos. 5 anos em Bagé. Mas a gente, depois eu fiz 1 ano de estágio. Eu não fiz só 6 meses, eu fiz 1 ano de estágio para... 2 estágios, né? Para poder... Só que, na verdade, no final da vida dele, eu fui cuidar dele. Eu morei 8 anos com ele. Lá a gente tinha meus pais tinham uma casa do lado, né? Então eu fui virar vizinho dele. Então eu cuidei 8 anos dele. Mas não em Bagé. Não. Aqui aí já- meu pai aí já foi tinha pra aqui, voltado, porque, né? na verdade, os nossos antepassados, meus avós, bisavós,
talvez até tataravós, eles são daqui de Porto Belo e vieram morar aqui no Estaleirinho, que antes se chamava Mato de Camboriú, que não era Estaleirinho. A divisa foi mudada, né? Então, e a gente viveu aqui. Eu sou nativa daqui, a gente vê os costumes daqui, tanto que na escola, aqueles folclore, aquilo tudo, eu me identificava realmente com a comunidade. Foi fácil lidar com isso, para quem é daqui, né? Mora aqui, conhece a vida dessa gente. Meu avô, em conversa com ele acredita que ele era da época da capitania da hereditária. Quando começou a surgir as colonizações, ele acha que a nossa família, a origem veio ali. A origem veio. Quando era reto ainda, era capitania hereditária. Aqueles limites assim, E depois é que teve a questão da divisão hidrográfica pelo rio, né? Mas era a princípio ele chegava, ele contava, ele se lembrava algumas histórias dessas. Ele lembrava muita coisa, e até o sobrenome. Por exemplo, nosso sobrenome era para ser Bittencourt. Eu não sei se esse Bittencourt veio através de pirataria. Então, por quê? Ele comprou terras do Mariscal, documentava tudo, falava em motores, falava em avião. O pessoal achava que ele era louco, mas não é. Lugar desenvolvido, né? E aí ele mudou o sobrenome, botou tudo Correia. O meu avô se chamava Sabino Correia, era filho único. Aprendeu a ler e escrever sozinho, né? E assim ele foi mudando. Eu acho que tinha qualquer problema com o sobrenome. Com esse sobrenome. Não podia mostrar. O meu avô achava que era alguma coisa relacionada à perseguição de guerra, assim, perseguição da Primeira Guerra, né? Isso. Da Primeira? Não religiosa, não era religiosa. Ele não sabe dizer assim, porque eles não teve uma continuidade, uma convivência para saber, né? Não. Mas ele acha que era alguma coisa, uma perseguição, alguma coisa. Ele não sabia se era da Inquisição, coisa porque não tinha... Então, por isso que eu pensei da Inquisição. Se é judeu, talvez. Provavelmente tem alguma coisa relacionada com a Inquisição, né? Mas o meu avô achava, porque como era... Ele talvez entendia um pouco mais da questão da Primeira Guerra, então ele... Só que como era muito criança, então ele não conseguiu ter ideia a entender o quadro, né? Não tem ideia. Né? Que não tinha essa Até porque todos são açorianos, da minha avó, que eu vejo, tudo açoriano, né, da origem, porque eles eram bons navegadores para cuidar de ter esses pontos de navegação, porque na época não tinha avião nem nada, nem rodovia, era tudo embarcações. E os faróis funcionando. E os faróis, aí começaram a criar, então eles cuidavam das costas marítimas, né, que tem aqui, vários tem pontos, né, Florianópolis tem, até Rio Grande, até no Brasil lá. Então eles vieram da Ilha dos Açores para lá. E depois veio os mais filhos, né? Que era da rei de Portugal, que vieram para cá. Posteriormente para poder dominar o Brasil. E que era muito procurado na época, que o Brasil era uma riqueza de ouro. Ainda é, né? Ainda é. Tá? A gente vai para a Europa até dar um treco, sabendo que aquilo tudo era daqui, né? Então eu dizia para o guia, eu disse, meu Deus, gente, ainda falo da gente, mas olha que vocês têm aqui riqueza, né? Então, essa história, então me identifica muito. Tu é da terra mesmo, né? Então, e são poucos hoje. E então a gente tem que contar a história. Com certeza. A gente não pode esquecer disso, porque tem que passar isso, tanto que vai ter uns livros ano que vem que eu vou escrever, essa menina vai escrever para mim. A senhora tem que falar num podcast. Sabe o que é podcast? Sim, ela vai fazer. A senhora tem que falar num podcast, porque a senhora gosta de contar, tem emoção, tem conhecimento. Com certeza. Porque hoje em dia o podcast é como se contava histórias em roda do fogão de lenha. Eu tenho algumas coisas que eles filmaram também, eu falando. Mas a senhora tem que ter um semanal. Não é um documentário por ano. A senhora tem que falar sempre. Eu sei. Agora eu guardei todos os documentos, que tem muita coisa para documentar. Vai ser uns 3 livros, na verdade, porque cada um tem uma história de família, Univale e a escola, né? Então eu vou separando esses documentos, porque senão fica muito denso. Disperso. Ah, tá, denso. Fica denso. É melhor separar as histórias, né? Tá certo. Porque para botar foto, botar tudo, né? Tá legal. Porque antes que destrói, eu acho que é uma coisa que fica e vou deixar muita coisa no arquivo também, né? Mas é uma coisa que eu gosto, realmente a gente preserva um pouco dessa cultura da vida da gente, coisas que são nossas, que eram antigas. Porque isso está se acabando, ninguém vai guardar em lugar nenhum. Só a gente aqui no sítio mesmo, né? Meu pai também me deu. O Botafogo, porque a base militar no Rio de Janeiro a bandeira era também o campo do Botafogo. E ele, nas folgas, assistia os treinos. E ele criou gosto pelo time
Então acabou infestando na nossa família também. A gente ia botar Infestando, fogo. olha a palavra que a senhora está usando. Infestando, claro, porque na época a gente não achava outro, né? Depois surgiu o Flamengo, surgiu Não, não sei o quê, mas... não é por isso, até porque eles eram um estado muito mais evoluído. A capital Sim, era lá, referência, né? A capital era lá. Lá era os reis. Santa Era Catarina tudo... não tinha time para... Não tinha. Depois que foi feito Brasília, tudo, Mas mas tudo isso tudo é começou antigo, ali, né? Sim. Então ele, meu Deus, para ele era uma festa, aquele Botafogo, então tem um monte de coisa aí, caneca, tudo que... E a gente foi botando o que era assim de material lá, de som. Eu contei. Ele já mostrou tudo. Isso é. Mas o Alessandro, eu sei, meu filho, que vai cuidar disso aqui, vai ter futuro, né? Porque tem mais o filho, a família vai ter, né? Porque a gente é uma família bem reduzida mesmo, mas todos se abraçam, entende? Um bonito. ajuda o outro. Isso que é importante, né? E a família cresce, né? Cresce, Conforme os interesses as crianças de também amigos vão e tal. indo e pode passar isso para os outros. A gente abre o sítio, sim, para receber crianças, pessoas que gostam, para vir aqui aprender com a gente também. Né? E também ensinar também para a gente. Né? Claro, que na porque verdade sempre é uma troca de troca. experiência. A Né? senhora que é professora... Não, a gente aprende, sabe a gente disso, né? ensina. Então, existe essa troca, né? E é muito importante, não importa as pessoas que vêm. Já veio gente de Portugal, já veio gente de tudo quanto é lugar. De várias nacionalidades, a gente fica E impressionado. tem tradutoras aí para vocês? Teve. Alguns a gente- Não, alguns algum vai. Eu faço, alguns a gente Se enrola vira, mesmo. enrola. Se enrola, né? Mas essa da Coreia tem técnica. Coreia tem que ter tradutor, né? Mas olha que gente bacana, porque assim, você sabe que a pessoa que estuda mais ela é desprovida de qualquer adorno, ou ela é muito... estuda, Geralmente, os diferente. intelectuais, né? São. A gente já aprendeu isso na pedagogia, né? Que o professor, se ele usar menos adorno, é melhor para conviver com as crianças, que ele é muito hiperequetado e inibe aquelas crianças. Tá, tem que ser mais neutro. Mais neutro. Sim, na pedagogia se aprende isso e não com muita coisa, porque não criar distância. as crianças, os pais, acho que tem essa vaidade. Eu sei que as pessoas têm, mas é bom tirar um pouco para deixar mais próximo, né? Assim. É isso e aí. o sítio é assim mesmo. Olha lá, tá? vamos mostrar. Ó, olha aqui, ó, cheio de muito boa, legal. de isso, sujeira. eu concordo plenamente porque, com a senhora. na verdade, a gente tem que se adaptar ao lugar que a gente está. É isso aí. Não é verdade? Só de salto alto andar Porque aqui, que assim, loucura. não tem como. É bem desse jeito, até tenho menos roupa para andar no sítio do que... Porque a gente saía muito mais, né? Aí assim, ó, a gente recebe todos com o maior carinho, as crianças querem até dormir aqui às vezes, querem ficar com a gente. É interessante ver tudo isso. E eu sei que é um futuro para eles. Eu adoro as crianças, que a gente pode muita coisa colocar para o futuro deles, né? Sim. Porque a gente investe nisso. E acabam dando valor, né? Porque conhece de onde vem o alimento, entende como é que Com certeza, faz, né? importantíssimo. Então a gente tem essa... E foi uma das premissas que eu acabei aprendendo com o tempo, né? Dessa vida, quando eu comecei a fazer minha vida profissional, eu comecei praticamente aos 16 para 17 anos, né? Que aí, no caso, eu fui fazer o colégio agrícola, estudava num colégio particular, eu comecei... Na verdade, eu comecei praticamente estudando com a minha mãe, só que a minha mãe achou que era melhor a gente não ficar perto dela para não criar uma certa... Tanto eu quanto a minha irmã, certo. porque a gente atrapalharia o nosso crescimento. Então, a gente estudou em outros colégios pra gente... ter outros desafios, né? outro desafio, pra gente não ficar embaixo da saia da mãe, que é brincando assim, Que né? criança Muito bem. é assim, Mas né? essa Mãe foi trabalha fora. Mas aí, então nisso aí foi bom, porque a gente começou a se virar sozinho nisso aí, né? E eu e minha irmã, a gente ajudava nas tarefas de casa, a gente não evitava ter empregado, assim, né? Então a gente ajudava, gostava de seguir essa conduta, né? Porque a gente valorizava isso aí. Por exemplo, as casas que a gente tinha, que meus pais acabaram comprando, eles foram evoluindo com o tempo, né? A maioria dessas casas eu ajudava no servente de pedreiro. Ah, é? E ali foi bom, porque eu aprendi uma profissão ali também. A senhora deixava ou a senhora incentivava? Não, eu botei eles muito... Como tinha na Univale, eles foram crescendo na escola, quando eu estive na escola, e também na Univale, que já eram mocinhos entrando para a faculdade. Nós entramos Aí eu botava em em tudo... Não, mas a gente entrou em 84, Sim, 85, também. talvez, na universidade, assim, na Foi, Univale, né? foi. De verdade, a Univale, ela não era esse nome, era a FEPEV, era a Fundação Educacional do Polo Egeu Estudantil, de Itajaí, né?
Aí, no caso, depois eles passaram para a universidade. Só que eu e minha irmã, quando a gente entrou para estudar lá, eu entrei na 4ª série e minha irmã na 3ª. Então, a gente já acompanhou essa evolução. E aí, a gente era criancinha, eu tava com 9 anos de idade, a minha irmã tinha 7 anos. Né? Mas era uma escola pública? Ele estava na escola particular em Balneário. Sim. E essa escola... Era pública, essa que ele mudou. Público-privada. Pertencia ao município de Itajaí, mas ela Não, Univale mas era particular e pagava mensalidade. tinha que pagar, sim, isso claro, colégio de aplicação. Aí, quando essa escola, a dona da escola faleceu e mexeu muito com as crianças emocionalmente. Aí eu disse, não, vocês vão estudar lá na Univale, não quero uma escola fechada. Eu quero uma coisa aberta, que mesmo com criança vão se criando junto, tendo senso de responsabilidade e ver o que querem fazer de futuro. Que a gente não escolhe o futuro. Vai ser isso, vai ser aquilo. Deixa eles crescerem e vão vendo. E aí eu e minha irmã, a gente fez o 1º grau. Então, no caso, era até a época da 8ª série, que hoje mudou, né? Então, eu comecei na 4ª série e fui até a 8ª, lá na FEPEV, no caso a Univale, né? No colégio de aplicação deles. E aí, quando chegou na 8ª série, e aí eu tava nessa época que eu tava estudando lá, eu tava me dedicando muito eu tava querendo treinar bastante surf, então eu falei, poxa, pode ser que tem uma questão de a gente conseguir evoluir e ter um futuro ali, né? Só que eu comecei a ficar um pouco tipo assim, meio angustiado, assim, porque na época, assim, tava meio complexo, assim, a questão do surf não tava evoluindo muito, assim, eu tava sentindo até um pouco de receio de ficar no ambiente, né? Tava entrando um pouco de droga com algumas pessoas, tudo, e eu tava um pouco chateado com isso aí, né? E aí, nisso, um dia eu tava eu me lembro que meu pai, ele estava querendo ir pra Copa do Mundo, tudo, e eu me lembro que tinha um jogador de futebol chamado Sócrates, e eles ganharam a época de futebol, né? E aí eu me lembro que logo após ele ganhar o futebol, ele falou que ele ia largar a carreira dele e se dedicar a outra carreira. Eu fiquei chateado, falei, pô, mas como é que pode? Ele era atleta, tava indo bem sucedido, por que ele vai largar isso aí, né? E aí ele foi virar médico. Mas ele era formado. Mas aí o que acontece? Aí eu pedi eu conversando com meu avô, e o meu avô falou pra mim assim, isso eu tava na 8ª série, mais ou menos, quase terminando o meu 1º grau, né? E aí eu falei pro meu avô, poxa, avô, eu vi o Sócrates terminou, aí ele pegou e ele olhou assim, Alisson, talvez acho que tu tem que repensar alguma coisa, porque a carreira de atleta tu vai ter que morar fora, eu sei que tu é uma pessoa mais caseira, tu gosta de ficar mais perto da família, eu não sei se tu vai se adaptar, assim, ele contou a história dele do exército, falei assim, eu não consegui ficar, eu fiquei os 2 primeiros anos, aí eu não aguentei, e aí eu falei, poxa, talvez seria prudente tu talvez dar uma reavaliada, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, aí eu sei que eu fui pra casa, minha avó era viva ainda também, ela também depois me conversou comigo, né? Aí ela que meio que falou assim, por que tu talvez não tenta dar uma olhada no colégio agrícola, talvez seria interessante, né? E aquilo ali eu falei assim, talvez aí comecei a pensar, passei o final de semana, aí eu falei assim, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. E aí eu prestei naquele ano, tomei a decisão, conversei com meus pais, conversei com meus avós, né? E aí, naquele ano eu tomei a decisão de estudar, porque tinha que fazer um exame de seleção, né? Bem ferrado. E era bem ferrado, não era uma coisa tão fácil de passar. Na época tava 5-1 a vaga, né? Então era um exame bem complexo, né? E aí eu acabei fazendo o exame de seleção em 2 colégios agrícolas naquele ano. Com a tia minha, era professora de português em Araquari, perto de Joinville, né? Então eu passei no exame de seleção do Colégio Agrícola de Araquari e passei no exame de Colégio Agrícola de Camboriú. Podia escolher. Só que eu optei pelo Colégio Agrícola de Camboriú, porque era o colégio do meu avô, então eu gostaria de ter essa rede, que tinha tinha amigos do meu avô que trabalhavam lá ainda, era perto de casa, então a gente tive essa noção, né? E aí ele foi legal. Aí o desafio também foi, porque ele saiu do técnico, perde aquelas matérias de vestibular, foi difícil também o vestibular de veterinário também. Concorre dela. Mas a princípio não, mãe, eu nem estava pensando na época em queria fazer o Não, mas foi no final. Mas isso no final, mas no começo... Nem sabia ainda o que queria. No começo, quando eu entrei ali, né, então, o Colégio Agrícola, como anteriormente, talvez a gente tinha conversado, né, que foi uma barreira para mim, né? Porque acontece assim, eu era um adolescente de classe média alta e a gente convivia, eu vou em clubes, em coisas, nunca tinha conversado, nem chego perto de um filho de agricultor. Eu nunca tive esse contato, assim, né? E aí, quando eu cheguei ali no colégio agrícola, tive um choque de realidade, assim, né?
Que aí até conversando com a maioria do que a gente acontece assim, eu nunca tinha teve duas culturas que eu tive que pegar, né? Uma de ter convivido com filhos de agricultores e eu nunca tinha falado com alguém que tinha aprendido a falar português quando foi para o colégio. Porque a maioria deles falavam dialetos de italiano, alemão em casa, né? E depois alguns até poloneses, até por sinal, e eles acabavam aprendendo um português assim mais arrastado, coisa. E eu achava aquilo, eu fiquei maravilhado com aquilo, falei, poxa, que legal. Até eu brincava com eles, cara, eu nunca nem caguei no mato, cara, não sei nem o que vocês estão fazendo, assim, eu não tenho nem noção do que vocês estão falando, né? E aí eu conversava... unha suja e peixeiro. Como o agricultor tem a unha, então ele chamava o apelido, era o peixeiro. Era o peixeiro porque era do litoral. Do mar, né? E o outro unha suja era de dentro. Aí nesse ponto, o que aconteceu? Eu conversei um dia com meus pais, eu falei para assim, pai, mãe, quando eu tiver as férias, eu não vou querer ficar em casa, eu vou querer ir para meus amigos, para casa deles, porque eu queria ver como é que era. Eu nunca tinha dormido numa casa de madeira, então eu nunca tinha ido numa privada na rua, coisa. E eu queria ter essa noção assim, né? E também entender as dificuldades, porque o que aconteceu, o que eu percebi ali, né? Que as histórias ali eram várias, mas todas elas confluíam para o mesmo sentido, assim, né? E nesse sentido, eu sinceramente, eu fiquei um pouco decepcionado pelo que estava acontecendo na época. Então, acontecia, os alunos que vinham para lá, que eles estavam formando, algum dos choques mais grandes que eu tive, maiores que eu tive, foi na época tinha muito cooperativismo entrando dentro de Santa Catarina, e do Brasil em si, por sinal, mas Santa Catarina era mais aflorado isso, né? E eles estavam falando para mim, alguns deles comentavam que eles passavam fome em casa. Eu falei, cara, eu fico estarrecido, assim, eu falei uma coisa que a gente fica impressionado, né? Como é que pode uma pessoa que a gente ouvia fartura no terreno, meu avô tinha um terreno pequenininho, mas a minha avó tinha uma horta, o meu avô tinha meia dúzia de galinha, eles tinham um porquinho, então eles tinham uma subsistência, né? Como é que eles como é que passavam fome, né? Aí eles falavam que a integração que tinha, no caso que eles trabalhavam por uma cooperativa. Então, por exemplo, eles criavam porcos. Então eles faziam uma atividade só. Uma atividade só vinculada com a cooperativa. E quando não dava certo isso? Não, nem essa situação. É porque aí, no caso, eles ficavam funcionário da cooperativa no terreno deles. Entendi. Porque aí, no caso, os integrados, porque eles tinham que cuidar dos aviários, tinham que cuidar dos finos, então eles não tinham tempo de fazer uma horta, de fazer alguma coisa. E aí, quando dava um problema na produção, porque como ali naquela época estava muito oscilante a questão do dólar, todas as commodities agrícolas estavam começando a oscilar em dólar, toda vez que ele subia e descia, então esses acompanhamentos dos mercados futuros, bolsa de valores, os ganhos deles. E aí eu detonava os ganhos deles. Tu percebeu isso logo, assim? De cara, porque eu quando um amigo meu que tinha essa situação dele falar alemão mal e mal falava português, e eles contavam essa história, assim, um dia eu fiquei o primeiro ano interno, assim, do colégio, né? Nossa, eu fiquei horrorizado, que aí eu pensei comigo assim, eu falei, poxa, como é que a gente não pode sair de formar colégio agrícola, e como é que a gente pode fazer para sair daqui e ajudar esses produtores a evitar esse problema. Sim. Então, quando eu entrei no colégio agrícola e quando eu saí, eu já saí com essa meta. Tá. Com essa ideia de a gente procurar alternativas, de ser técnicos e principalmente ser extensionistas. De a gente poder fazer o nosso trabalho de orientação e de mudança de hábito desses produtores. Então, eu entrei com esse intuito. E aí, o que aconteceu? Então, quando eu estive no colégio agrícola, a gente fazia os setores, então a gente estudava de manhã e fazia o setor à tarde, tá? Então, para ter a prática do colégio, porque o lema do colégio agrícola nessa época era aprenda a fazer fazendo. E aí, então, a gente tinha essa prática de entendimento. Então, eu comecei a passar setor por setor. Só que quando eu entrei no gado de leite, aquilo porque era o auge da produção de leite no Brasil, estava tendo, tá? Estava tendo uma expansão muito grande de leite na região. A nossa bacia aqui de leite de Camboriú tinha 15 mil litros de leite por dia, então eu vi um potencial em cima daquilo ali. Entendi. Agora, uma pergunta. Tinha outras cabeças, outros colegas seus que tinham a mesma visão que você? Não? Tinha. Não, praticamente assim, teve um consenso dos professores, da turma, dos professores, né? Também. É que eles tinham esse norte.
de o aluno sair dali para ter uma mudança, gerar uma mudança em casa. Por exemplo, a pessoa ser um técnico, ela aprender algumas técnicas de produção para melhorar e incrementar as produções das famílias. Coisa da prática. Da prática. O colégio agrícola era para você profissionalizar o filho do agricultor. Porque esse foi o intuito, de profissionalizar. Porque acontece assim, era mais fácil você pegar uma criança, um adolescente, e mudar o conceito dele do que pegar uma pessoa que já está com o conceito pré-estabelecido, e é difícil você mudar esse paradigma, né? Sim. Porque tu muda as duas situações. Uma pessoa vai mudar um rumo, ou se ela tem um entendimento, né? Ou se ela vai ter uma dor com aquilo ali. Claro. E aí na dor sempre é complicado. Mas é o mais comum. É o mais comum que acontece. Que no Brasil, isso infelizmente faz parte do cotidiano do ser humano, assim, né? Então poucas pessoas. Então você tem que ter um nível de conhecimento, de intelecto muito grande para você conseguir ter essa propor uma alternativa viável, né? E tornar ela viável. Porque, por exemplo, assim, ó. Por que eu digo, quando eu saí do colégio agrícola, lá dentro do colégio agrícola, eu já saí com uma técnica que era mais moderna implantada no Brasil. Que quando ela estava tendo o auge da produção, que quando eu entrei no colégio agrícola... Tá falando da produção leiteira já, né? Não, o próprio contexto do agronegócio em si. Porque o agronegócio, ele estava se formando na década de 90, foi essa década mais ou menos. E aí o que aconteceu? Nesse período, estava entrando a questão do plantio direto, estava entrando a questão da formalização realmente da cooperativismo, então estava fortalecendo muito, o associativismo estava começando a ter um contexto, né? Então a gente estava tentando, mudando esses conceitos, né? A questão da gestão, a própria gestão das propriedades começaram a aflorar mais. Então você teve incrementos da IPAGRE, teve incrementos do SEBRAE, da SIDASC, as próprias entidades que como depois começaram a entrar também dentro do ramo, como o SEBRAE mesmo pegou muito forte em cima disso aí, né? A própria Embrapa começou também a pegar um segmento muito vocacionado. Então tu te formou numa época de efervescência. E efervescência porque a gente entendia que as técnicas que a gente aprendia, elas teriam que ser executadas na sua fidedignidade, né? Para ela dar o resultado que era esperado. Porque aquilo eram feitos estudos, eram feitas pesquisas, né? E aquelas pesquisas eram exaustivamente testadas para ele conseguir ter essa conduta. Então eu entendi isso daí. Então quando eu estava no colégio agrícola, o meu professor de bovino de leite, ele estava fazendo mestrado, era uma pesquisa relacionada ao pastoreio racional voisin. Ele foi trazido da França, a técnica foi trazida da França para cá. Junto nessa turma, só para você entender, Chico, no Brasil, os nossos professores do Colégio Agrícola, com um grupo de pesquisadores da Embrapa, da IPAGRE, eles foram a Israel nesse período. E lá eles trouxeram conceitos novos de fruticultura e principalmente de sistema de irrigação. Aquela mangueira de gotejamento veio nessa época. Eu me lembro que foi os professores nossos que contavam isso para nós. Só que também veio os defensivos agrícolas, teve outras coisas que vieram junto. Então já tinha muito esse intercâmbio de técnicas de outros países, e tanto nós exportávamos para outros países, como a gente importava técnicas de outros países para cá, para melhorar e incrementar nossas produções. Então eu acompanhei essa evolução e acompanho até hoje. Então a gente nunca perdi esse conceito de modernidade. Tu assim. falou dessa efervescência. Tinha coisas muito boas que vieram e tinha as coisas não tão boas. Tu já tinha esse discernimento de perceber que tinha um lado que era destrutivo, que era da monocultura? Não tão aflorado, porque é o seguinte, assim, ó. Eu tive que ter um tempo de estudo, né? A gente tem que ter de prática, de trabalhar dentro da propriedade para a gente ter esse entendimento, tá? Então eu tive que ter várias... A gente teve várias etapas que a gente teve que concluir, e uma das coisas que eu aprendi porque eu tive que fazer um estágio. Então a gente fez um estágio num colégio agrícola que era voltado para pesquisa, né, quando eu fiz no meu colégio agrícola, e eu conheci a primeira máquina de plantio direto lá. Só que máquina acoplada ao trator? Acoplada ao trator, a primeira máquina de plantio direto em linhas, que no caso estava tendo esse incremento. Então eu aprendi essa primeira técnica ali.
E ali eu tive um pouco de choque de realidade, porque o Colégio Agrícola tinha uma parte que era voltada à alta tecnologia e tinha uma parte mais antiga que era a produção de leite de forma antiga. Tinha sistema de circuito de fechado, assim, né? Gado de leite preso, confinado. E tinha um sistema de racional de pastoreio. Então eu tive essas duas realidades. Pode observar as duas. E aí eu comecei a entender que dava para associar as duas. Que você tinha como tirar o melhor das duas. Tirar os melhores fazer uma terceira. E você conseguir ter uma válvula. E aí eu comecei a desenvolver essa técnica no sítio. Então eu consegui sair de uma produção de leite, que ela era uma produção pequenininha. A gente começou, meu presente de aniversário, quando eu saí do Colégio Agrícola, foram 7 novilhas da raça holandesa. Sim. E aí... Então aí acontece, a partir desse contato, então eu comecei a aprender com esses animais, né? E aí a partir desses animais, quando eu cheguei no meu auge de produção, eu já estava com 60 animais aqui. E produzindo 400 litros de leite por dia, obedecendo a portaria 51 na época, que era o leite canalizado resfriado com resfriador. Então a gente já tinha esse conceito. Então eu fui só evoluindo as práticas, assim, que a gente tinha aprendido, né? Muitas pessoas aprenderam com a gente. A minha faculdade, quando eu resolver fazer a faculdade, eu resolvi partir para o lado da veterinária, foi por uma questão de uma necessidade real que eu precisaria ter aqui no sítio. Porque a gente tinha poucos veterinários especializados, né? E ali, como eu tinha muita prática do que eu estava fazendo, então eu fiz alguns estágios e a gente fez com veterinários, isotecnistas, né? E ali eu achei interessante a profissão. Falei, poxa, vai ser uma profissão que é legal, assim, que a gente vai fazer. E na própria faculdade, eu fui tomando esse choque de realidade que você está perguntando. Pois é, por isso que eu ia te perguntar, o que a faculdade te deu de bom? Para fazer esse... principalmente porque eu comecei a estudar a célula a fundo. Como é que se forma uma célula e como é que ela... E teve a parte da zootecnia também, zootecnia, né? Que era a alimentação. No caso, da alimentação. Então, aí o que acontece? Então, eu comecei a vocacionar a minha parte de veterinária para veterinária de produção. Tá? Então, eu vocacionado para a questão de você trabalhar com as culturas, por exemplo, suinocultura, avicultura direto, não como clínica. De pegar cachorrinho, de cuidar. Eu vocacionei ela para esse lado aí. E na sequência, eu fui começando a aprender se você tem uma base mais forte, você tem um produto mais elaborado. Então, eu comecei a entender que você tinha que cuidar muito da base, porque o que vinha na sequência era tudo do que a gente cuidava. Daí tu foi voltando para a terra. Para a terra. E aí, só que aí aconteceu, nesse período de tempo, quando eu voltei, eu fiz 2 estágios. Então eu fiz um estágio no gado de leite confinado total, onde eu fiz estágio numa fazenda que tinha 1000 vacas em lactação em sistema de confinamento total, tá? É muito bicho. E depois eu fui para a Epagre, e aí essa ida para a Epagre para mim foi muito interessante, porque a Epagre estava tendo uma transição para virar essa produção mais sustentável. Então ela estava saindo um pouco da aba da química, coisa, para começar a ter essa aí. E aí eu tive uma situação, porque eu já tinha implantado aqui no sítio o pastoreio racional Voisin, e lá na Ipagre eu aprendi que a gente teria que mudar o conceito para pastoreio racional rotativo. Que é o Voisin para ele. A senhora leu meus pensamentos. O pastoreio racional rotativo, ou comumente conhecido como Voisin, você respeita a fisiologia da pastagem. A pastagem, ela tem o animal consome a pastagem e ela tem um tempo para poder conseguir chegar naquele auge. Então você respeita esse tempo. Então aí você divide, parcela a tua produção, faz piquetes, né? E a partir desses piquetes, a gente estabelece um período de tempo de alimentação, e aonde no caso você dá um descanso de 30 dias para esse gado poder voltar naquele piquete de novo, para ele estar apto a alimentar. Então você tem uma redução da questão da eficiência de você ficar cortando os produtos e você fazer, como é que eu vou lhes dizer assim, ó, a gente fazer um trabalho assim,
como é que eu vou me expressar? Bom, no final melhora o rendimento. O rendimento e com baixo custo. E menos impacto no meio ambiente. Isso, no meio ambiente. Então seria essa a ideia, tá? Só que o que aconteceu? A gente, quando mesmo você formado, o que acontece? A instituição acadêmica, muita gente para no tempo ali. Se forma e não dá sequência. O importante é você dar essa sequência e que essa sequência tenha um quê lógico, tá? Porque acontece, a gente tem que aprender, tem que entender que as tecnologias elas vão mudando e vão evoluindo. Só que tem tantas tecnologias que elas podem degradar o que você está trabalhando quanto aquelas que podem beneficiar. Aparentemente, no início pode dar um boom no teu orçamento, mas a médio e longo prazo vai... E ela vai ter esse degringolando, né? O que aconteceu nesse período, então? Por que eu estou chegando nesse ponto? É porque eu produzindo 400 litros de leite por dia e trabalhando de veterinário para fora, a gente tem um problema que estava tendo embaixo do meu nariz, que eu não estava percebendo, que era uma questão chamada gestão financeira da propriedade. Tá. O que estava acontecendo aqui? Tu não estava... Então, aquela coisa, o olho do dono engorda o porco. Isso. O que estava acontecendo? Eu estava trabalhando para fora de veterinário para pegar dinheiro para poder investir no meu negócio aqui. Só que o meu negócio não estava indo legal. O que acontece? Então, a gente teve em 2006... eu conheci a minha esposa, né? E a gente começou a querer montar. Ela é nutricionista da merenda escolar de Joinville e eu estava ajudando meu pai na indústria de pesca um pouquinho e estava fazendo o meu trabalho de veterinário e ainda ajudar a fazer as coisas no sítio. Eu estava abraçando um monte de coisa ao mesmo tempo. E a gente pegou e falou assim, o que acha de a gente pegar e dar uma enxugada, talvez a gente repensar, porque a minha esposa, a gente estava namorando e na época ela estava indo para Joinville todo dia para trabalhar. E aquilo ali, eles não estavam contentes, nem os pais dela estavam contentes, e nem a gente também não estava contente com isso aí, né? Então a gente resolveu fazer uma inscrição no Sebrae, e a gente resolveu fazer um plano de negócios. E a gente resolveu estudar os nossos segmentos, e ver como é que eles estavam se portando. Na época, Chico, a gente teve um choque de realidade muito grande. Por quê? Eu comecei a fazer levantar os custos da propriedade, eu fazendo 400 litros de leite por dia, eu estava tendo 5 centavos de prejuízo por litro de leite produzido. Eu pensei que tu ia falar que estava empatando. Não, eu estava tendo prejuízo no leite. No leite. No leite. No leite. Só que o que acontece? Então a gente tinha receita na venda dos animais. Isso. E aí, como a gente já tinha uma certa questão de diversificação, uma parte dos nossos animais eram inseminados com gado gir para poder dar animal meia cruza para poder vender para açougue, para comércio. Então a gente estava tendo sorte, incremento nisso aí. Mas eu estava um pouco pagando para trabalhar, estava tirando dinheiro de uma fonte de renda boa e aplicando no negócio. Então diminuiu o leite. Aí o que aconteceu? Então dali eu tive, o que acontece? Então eu saí da primeira armadilha que o produtor rural tem que sair, que é a questão de monocultivo, de monocultura. Então, a diversificação, ela é importante. O meu avô, ele já tinha dado esse alerta para mim e eu não tinha percebido. Na sabedoria dele, ele falou assim, toma cuidado, o avô só tinha um salário. Uma fonte de E renda. aí era só ele, porque a avó não trabalhava na época. Minha avó acabou falecendo na metade do colégio agrícola, né? Em 94 ela faleceu, né? E eu entrei em 93, né? Me formei em 95. E em novembro ela acabou falecendo, né? Então ali eu tive essas noções assim, né? de começar a entender. Eu comecei a interpretar algumas coisas que meu avô falava. E o avô, pai do meu pai, Chico, ele tinha uma outra ideia, que também era uma pessoa que eu tinha muito ligada. Eu gostava muito dele também. Ele faleceu quando eu estava na faculdade, já no caso, né? E ele falou uma coisa pra mim, assim, que eu fiquei muito impressionado, que foi assim, Alessandro, tu tem que pensar uma coisa, eu vou te falar um negócio e tu tem que te lembrar o que eu vou te falar, tá? Um dia tu vai ganhar muito dinheiro vendendo merda empacotada. Ele falou isso. Falou isso pra mim. E tu sabe quando a pessoa que uma coisa assim, Chico, e tu vai ter que entender, a gente tem que entender os mais velhos, porque as coisas que eles falam, tem certas coisas, a visão deles prática, eles têm muito visão de futuro. Então eles estão prevendo alguma coisa assim, e talvez eles não, pela idade deles, pelas condições físicas, eles não conseguiram executar. Mas eu comecei a perceber que eles me deixaram algumas entrelinhas que talvez eu precisava observar, né?
E o que aconteceu? Nesse período, quando eu estava fazendo o Sebrae, estava tendo a inauguração do primeiro curso de agroecologia, de mestrado em agroecologia e sistemas lá em Florianópolis. E aí teve a primeira aula inaugural lá que teve, né? E o que te chamou a atenção? Agroecologia. Lá na faculdade, e tanto no colégio agrícola, mas mais na faculdade, uma professora de agroecologia, ela passou uns vídeos para nós. Vocês tinham aula de agroecologia? Dentro era ecologia em si, né? Sim, mas como a gente estava dentro eles acabavam voltando na que a matéria era ecologia. Sim. Mas ela dava exemplos de agronegócio, de agroecologia, né? E eu vi que tinha, eu principalmente a questão de transformação de energia, que a gente aprendia muito em física, muito aquela você pegar uma coisa, transformar ela e mudar ela, fazer ela mudar de estado, assim, coisa, você agregando ela. Então eu comecei a entender melhor isso aí. Isso aí começou a me dar o pastoreio Voisin, o animal crescendo, tudo. E a gente começou a perceber que isso aí a gente tinha muita ligação. Que a gente não tá sozinho no mundo, cara. Tem uma complexidade que tá ao redor da gente, que se a gente não levantar, porque muita gente tá assim, ó, com a cabeça baixa, mas certas horas se tu não parar para respirar e dar uma olhada, dar uma coisa para tu começar tu esquece do mundo. Então era importante. Então a gente começou a ter umas mudanças interessantes de paradigmas que a gente comecei a entender em 2006, sabendo desse prejuízo do leite. Pra mim foi muito importante, por quê? Porque eu precisava fazer alguma coisa, cara. A gente não pode, eu não posso ficar, eu tô com um espinho cravado na mão e ficar com aquele espinho. Eu tenho que dar um jeito de tirar ele, meter uma agulha, ir no médico, fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Só que pode ser coisas que a gente mesmo pode executar. Então eu conseguia tirar o espinho, mas eu precisava ter estudar o que vão fazer. Então acontece um plano de negócio do Sebrae, que a gente acabou fazendo para reavaliar o meu negócio. Sim, primeiramente para reavaliar o meu negócio, né? Então aquilo ali foi feito um diagnóstico e eu falei, poxa, então eu tenho que... o que estava caminhando? Que eu tinha que me diversificar. E o que eu precisei fazer? Como é que foi a ideia de fazer a diversificação? Dentro do sítio, a primeira coisa, eu ia parar com o leite. Ia parar? Total? Total. Eu ia parar o leite, não ia parar o sítio, só ia... Quer parar? Se você quiser. Só para cumprimentar. Vai lá. Essa aqui só um pouquinho. Você, Iane? Tudo bom?